Olá, bem-vindo ao canal João Magna. Eu sou João Magna. A partir de hoje passo a desenvolver alguns conteúdos de estatística ligado a ferramentas computacionais. Então, estamos a falar de, de Excel, SPSS, Where, Python. Então, sim, são algumas ferramentas que são usadas atualmente, mas também tendo em conta que todos que organizam documentos, nesse caso no Microsoft Word, tem o Excel, que é uma das ferramentas que vem a partir do Microsoft Office, do Microsoft Office neste caso. Então, se alguém usa o Microsoft Word, automaticamente tem o Excel à sua disposição. Então, numa primeira fase, farei o desenvolvimento de conteúdo ligado à ferramenta computacional, neste caso para o Excel, para produzir algumas informações ligadas à estatística. Razão pela qual darei prioridade a esta ferramenta, tendo em conta está à disposição para muitos usuários de Microsoft Office. E para dar o início dos conteúdos ligados à estatística, vou dar uma introdução com noções básicas ou conceitos básicos de estatística. A introdução à estatística, como estava a explicar, farei uma apresentação de noções básicas ou conceitos básicos de estatística. Então, referenciar que dia após dia estamos expostos a várias informações em jornais, em relatórios, em livros, encontramos informações. E essa informação está sob forma de estatística. Por exemplo, quando nós temos num jornal referencia que, olha, no ano X houve essa produção, no ano X essa produção vê-se que houve aumento. Então essas comparações são feitas recorrendo a estatísticas. Então, essas informações às vezes consumimos e algumas vezes nós é que produzimos essas informações. Historicamente, a estatística provém da palavra status, que houve necessidade de fazer estudos a nível de uma certa população de um país. Então, por isso houve essa necessidade de desenvolver e tendo essa origem da palavra status, que significa estado, neste caso. E também para desenvolver alguns cálculos para jogo de azar, alguns cálculos de probabilidade para jogo de azar. Então é daí em que houve a origem da estatística, Então, neste caso, estatística é a ciência que trata da coleta, neste caso da recolha e classificação a classificação, a organização, a sumarização, análise e interpretação dos dados. Então, referenciar que qual é o objetivo dessa coleta, classificação, organização, sumarização, análise e interpretação. O objetivo é tomar uma certa decisão. Quer dizer, se alguém está a fazer um certo relatório, então vai apresentar o relatório. Se é que quem faz o relatório não tem poderes para tomar uma decisão, apresenta alguém ou ao seu chefe hierárquico e a partir daquele relatório toma uma certa posição. Então, é a razão pela qual é
o objetivo final é a tomada de decisões a partir dessas informações que nós temos já organizadas e sumarizadas. E a estatística divide-se em duas partes. Temos a estatística descritiva e temos a estatística inferencial. A descritiva, ela envolve a organização, a sumarização e a representação dos dados. Então, essa representação, muita atenção, pode ser tabular e pode ser gráfica. Pode ser gráfica. E quanto à sumarização, muitas das vezes recorremos ao cálculo das medidas descritivas. Neste caso, estava a falar de medida de tendência central, medida de dispersão, medida de assimetria, por aí em diante. Certo? E temos a estatística inferencial, em que a estatística inferencial envolve o uso de uma parte para chegar à conclusão para o todo. Então, é uma parte da estatística que recorre à probabilidade para tomar essas conclusões. Ou seja, é a parte da estatística que tira conclusões do universo, da população neste caso, com base em uma parte dela. Então, falamos aqui de previsões estimativas. Então, as estimativas podem ser pontuais. Quando nós fizemos estimativas, encontramos um certo valor. Estamos a falar de uma estimativa pontual. E quando nós temos a estimativa num certo intervalo, nós chamamos de estimativa intervalada, que nós temos um limite inferior, um limite superior, em que o valor se encontra. Também temos o caso de teste de hipóteses, em que aqui no teste de hipóteses, mediante a técnica a usar, formula-se a hipótese nula e alternativa, mediante a estatística do teste, e chega-se à conclusão se rejeita-se ou não se rejeita a hipótese nula. Então, é aqui na estatística inferencial. Amostra, a população e a amostra. Também temos censo, amostragem. Sublinhar que quando nós queremos trabalhar com dados, encontramos dois conjuntos de dados. Estamos a falar de dados de uma população e dados de uma amostra. Então nós temos aqui amostra, temos aqui população, que o tamanho da população representa-se por tamanho N maiúsculo, que é o conjunto de todos os elementos relativos a seres, objetos, pessoas que podem comungar ou que possuem pelo menos uma característica em comum. Então, se nós pretendemos, se o nosso público-alvo, neste caso, comunga pelo menos uma característica em comum, então nós estamos diante neste caso do todo, estamos diante de uma população em que o seu tamanho representa por N maiúsculo neste caso. E a amostra é o subconjunto, ou seja, é uma parte da nossa população e representa-se por tamanho N, por N minúsculo, que é o tamanho da amostra. Atenção, para usar a amostra é preciso que siga alguns procedimentos e algumas técnicas de amostragem para que essa amostra seja representativa. Para que seja representativa. Então, se seguimos os critérios de amostragem e seguimos todos os procedimentos para a retirada dessa parte do universo, então nós aqui estamos a criar condições em que
esta amostra seja o espelho da nossa população. Quer dizer, olhando a amostra, está a olhar a população. Esta é a ideia principal. Retirar uma amostra em que, olhando a amostra, ser um espelho da nossa população. Isso garante a representatividade mediante os critérios de amostragem já usados, que irei abordar lá mais para adiante. A princípio, estamos a falar de amostragem probabilística ou aleatória e não probabilística ou não aleatória. Então, para tal, precisamos identificar. Vou adiantar que para que a nossa amostra seja espelho do, da nossa população, é preciso que usemos a amostragem probabilística ou aleatória para que ela seja um espelho, ou seja, para que seja uma fotografia da, do nosso universo. Mas lá mais para adiante farei abordagem de alguns conteúdos sobre essas técnicas de amostragem e também o cálculo da amostra e a forma da seleção da mesma. E em seguida temos aqui pesquisa estatística. Então, o estudo que nós temos como fim obter informação sobre uma população ou amostra, nós chamamos de pesquisa estatística. E ela pode ser o censo ou a amostragem. Quando nós trabalhamos com a população, nós estamos a fazer um censo, e quando nós trabalhamos com a amostra, nós estamos diante de amostragem. Ou seja, estamos a trabalhar com a população, estamos diante de censo. Estamos a trabalhar com a amostra, estamos diante de uma amostragem. Então, variáveis. Na estatística, a variável é o ponto principal. É um ponto principal. Então, sempre que nós temos um estudo lá, tem uma variável, tem uma característica que nós desejamos para tirar algumas informações. Ou seja, a variável é a característica que se deseja observar, estudar ou analisar para para um certo fim, uma certa conclusão. Uma certa conclusão. Razão pela qual, na definição da população, dizemos que a população é um conjunto de seres, pessoas e objetos que comungam pelo menos uma característica em comum. Então, esta característica estamos a falar de variável. Então, as variáveis, muita atenção. Se nós estamos diante de um questionário, então a variável representa a nossa pergunta. Então é a partir dessa pergunta que nós vamos ter as respostas. Sublinhar que a compreensão das variáveis é muito essencial para conteúdos subsequentes. Por exemplo, quando nós falamos da representação tabular e gráfica, assim é preciso entender o tipo de variável para ter informações do gráfico recomendado de acordo com a classificação da variável. Por isso é muito importante ter informações, é muito importante saber classificar bem as variáveis e também fazer a relação de que tipo de gráfico técnica se adequa àquela variável. Então, neste caso, as variáveis classificam-se em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, que já dentro de instantes já vou abordar, vou explicar. Então, as variáveis qualitativas são aquelas variáveis ou aquelas características que não podem ser medidas, quer dizer, não,
que não são mensuradas, ou esperamos, se estamos diante de um questionário, esperamos a resposta a uma palavra, não, não um número, esperamos palavras, em poucas palavras. E qual é o exemplo disso? Estamos a falar de sexo, cor de cabelo, grau de instrução, nível acadêmico, e por aí em diante. E por sua vez, as variáveis qualitativas dividem-se em variáveis qualitativas nominais e variáveis qualitativas ordinais. As variáveis qualitativas nominais são aquelas que não têm uma certa ordem natural das suas categorias. Por exemplo, estamos a falar de sexo, falar de masculino e feminino, tanto também podemos falar de feminino e masculino. Não tem uma certa sequência lógica, uma certa ordem. A cor dos olhos, azul, castanho, verde. Também podemos falar de verde, castanho, azul, por aí em diante. Por aí em diante. Então, este tipo de variáveis que não tem, que as suas categorias não têm uma sequência natural, uma certa ordem natural, uma ordem hierárquica em que elas aparecem. Estamos a falar das variáveis qualitativas nominais. E as variáveis qualitativas ordinais são aquelas que as suas categorias possuem uma ordem natural, ou seja, uma hierarquia, uma sequência, uma sequência. Então elas podem ser, aliás, dando um exemplo de variáveis qualitativas ordinais, temos aqui o nível de satisfação, em que temos o ruim, regular, bom, excelente. O grau de escolaridade temos o básico, o fundamental, médio, superior e por aí em diante. Então, este tipo de categorias, este tipo de variáveis em que as suas categorias têm uma certa ordem, estamos diante de uma variável qualitativa ordinária. E no campo das variáveis quantitativas, e estamos a dizer que as variáveis quantitativas são aquelas que são enumeradas, são aquelas que podem ser quantificadas, quantidades. Então, essas, essas variáveis que podem ser quantificadas, enumeradas, estamos a falar de variáveis discretas e contínuas. Então, um exemplo das variáveis quantitativas, temos aqui o número de veículos que passam num posto de gasolina, número de estudantes na sala de aulas, número de irmãos, número de filhos, idade, altura, volume de água num reservatório, por aí em diante. E variáveis quantitativas discretas. Estamos a falar são aquelas que assumem valores, elas que assumem somente valores inteiros. O ponto mais importante aqui é saber que são aquelas que provêm de contagem. Então, se provém de contagem, então estamos a falar que temos valores inteiros. Valores inteiros. E, exemplo, temos aqui o número de veículos que passa em um posto de gasolina, número de estudantes, número de filhos, número de irmãos, por aí em diante. E as variáveis quantitativas contínuas são aquelas que assumem um valor dentro do intervalo. Dentro do intervalo. Se as discretas Se as discretas somente assumem valores inteiros, então as contínuas assumem um valor dentro de um intervalo. Então aqui o ponto essencial é que as variáveis quantitativas contínuas provêm de uma medição. Provém de uma medição. Estamos a falar de idade, altura, volume de água num reservatório, o peso o peso de certo cereal, por aí em diante. Por aí em diante. Aqui temos o resumo da classificação das variáveis, quer dizer, temos um esqueleto que vai ajudar a compreender ainda melhor da classificação das variáveis. Então, dizemos que as variáveis classificam-se em qualitativas, as não numeradas,
que esperamos palavras, suas respostas, e temos as quantitativas, em que são enumeradas, esperamos números nas suas respostas. Das variáveis qualitativas, temos nominais, que não têm uma certa ordem, estamos a falar de sexo, cor de olhos, e as qualitativas ordinais são aquelas que têm uma certa ordem, uma certa sequência natural, uma certa ordem natural, neste caso. Estamos a falar de nível de satisfação ruim, eh, eh, estamos a falar ruim, bom, excelente, por aí em diante, de acordo com o critério da avaliação dessas categorias. E as variáveis quantitativas discretas temos aí, são aquelas que nós obtemos através de contagem, quer dizer que esperamos valores inteiros. Estamos a falar de número de filhos, alunos e por aí em diante. E as variáveis quantitativas contínuas, estamos a falar que são aquelas que provêm de medição. Então, se provém de medição, esses valores encontramos num certo intervalo. Falamos de altura, peso e idade. Então, só para sublinhar que numa certa aula com alguns estudantes, tive uma questão em que os alunos não concordavam que a idade faria parte de variáveis quantitativas contínuas. Porque elas faziam essa ponte que as variáveis quantitativas discretas são aquelas que temos valores inteiros provém de contagem. Então, essa parte de contagem ele não estava a perceber, não estava a perceber bem. Então, o que tinha mais fixado era valores inteiros. Então, por saberem que, olha, a altura encontra 1,70, 1,75, o peso, 6,5 kg, 6,7. Então, estamos a falar de criança, né? Então, para adulto, estamos a falar de 75, 60,3, por aí em diante. Estamos a falar do peso. Então, aqui na idade, eles já estavam habituados em falar 15 anos, 16 anos, 18. Então, olha, professor, a idade encontramos valores inteiros. Sempre que alguém pergunta qual é a sua idade, fala tenho 20 anos, 18 anos. Mas eu acabei de explicando, olha, que a idade se enquadra aqui nas variáveis quantitativas contínuas, porque no momento em que alguém diz, olha, tenho 20 anos, na lógica, aquela pessoa não tem 20 anos. É um valor que está num certo intervalo e foi arredondado. Então, se é um valor que está no centro e vai for arredondado, essa variável não é quantitativa discreta, porque provém de uma medição, mas sim foi arredondado. Dê exemplo que, olha, se, por exemplo, alguém completa anos dia 15 de janeiro e completou 20 anos de idade, e no dia 20 de fevereiro, a pessoa quando for perguntar quantos anos, você vai dizer tem 20 anos. Mas na lógica, essa pessoa não tem 20 anos. Tem 20 anos e mais de um mês. 20 anos e mais de um mês. Então, a razão pela qual em que essa variável idade não se enquadra nas variáveis quantitativas discretas.